Então, meus irmãos, agora nós vamos pedir à nossa irmã Marise que faça a leitura de uma página do Evangelho segundo o Espiritismo para a nossa ambientação. Boa noite. É uma página do livro do Evangelho, capítulo 5, que fala sobre as bem-aventuranças. Causas atuais das aflições. De duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se o preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que os suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões desgraçadas porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade nas quais o coração não tomou parte alguma? Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências? Por fraqueza ou indiferença deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. Interroguem friamente suas consciências todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se, as mais das vezes, não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. A quem, então, há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios, mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. Os males dessa natureza fornecem, indubitavelmente, um notável contingente ao cômputo das vicissitudes da vida. O homem as evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. A lei humana atinge certas faltas e as pune. Pode, então, o condenado reconhecer que sofre a consequência do que fez. Mas a lei não atinge, nem pode atingir todas as faltas. Incide especialmente sobre as que trazem prejuízo à sociedade e não sobre as que só prejudicam os que as cometem. Deus, porém, quer que todas as criaturas progridam e, portanto, não deixa impune qualquer desvio do caminho reto. Não há falta alguma, por mais leve que seja, nenhuma infração da lei que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências, mais ou menos deploráveis. Daí se segue que, nas pequenas coisas como nas grandes, o homem é sempre punido por aquilo em que pecou. Os sofrimentos que decorrem do pecado são-lhe uma advertência de que procedeu mal. Dão-lhe experiência, fazem-lhe sentir a diferença existente entre o bem e o mal e a necessidade de se melhorar
para de futuro evitar o que lhe originou uma fonte de amarguras, sem o que motivo não haveria para que se emendasse. Confiante na impunidade, retardaria seu avanço e, consequentemente, a sua felicidade futura. Entretanto, a experiência, algumas vezes, chega um pouco tarde, quando a vida já foi desperdiçada e turbada, quando as forças já estão gastas e sem remédio o mal. Põe-se, então, o homem a dizer: se no começo dos meus dias eu soubera o que sei hoje, quantos passos em falso teria evitado? Se houvesse de recomeçar, conduzir-me-ia de outra maneira. No entanto, já não há mais tempo. Como o obreiro preguiçoso que diz: perdi o meu dia, também ele diz: perdi a minha vida. Contudo, assim como para o obreiro o sol se levanta no dia seguinte, permitindo-lhe neste reparar o tempo perdido, também para o homem, após a noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, em que lhe será possível aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Muito bom, né? Bom estudo. Meus irmãos, página belíssima, né? Que nos faz lembrar que, ao analisarmos os nossos sofrimentos e aflições, nós não podemos deixar de pensar na lei de causa e efeito e na necessidade inabalável da reencarnação, para encontrarmos a justiça por trás de tudo isso. Então, vamos prestar agora a máxima atenção ao nosso irmão Alcir Mesquita, que vai nos brindar com o estudo do livro Diversidade dos Carismas, do nosso saudoso Hermínio Miranda, capítulo 13, parte 2, itens 11 a 14. Por favor, Alcir, seja muito inspirado. Na semana passada, vamos fazer 13 e 14 essa semana, né? E nós paramos exatamente no início do item 13, diferentes modalidades de transmissão. Na verdade, Hermínio vai tratar aqui sobre o aspecto das diversas modalidades da psicografia, né? Já vimos como transcorreu sua primeira experiência com a psicografia, como foi com a Regina, né? Foi um recado breve e positivo. Segundo seu depoimento pessoal, as primeiras manifestações psicográficas foram caracterizadas e mecânicas, ou seja, observava o braço a mover-se sozinho e não sabia que estava a escrever. Passou mais tarde a ser semimecânica, essa manifestação. Ela sentava-se na clássica postura, de lápis na mão, diante de um punhado de folhas de papel, e de repente sentia o braço ir ficando mais e mais pesado, até que subitamente parecia leve, e outra vez, e num frêmito, a mão começava a escrever. Até hoje é assim que ocorre, ainda que, em algumas vezes, não sinta a rotina do braço pesado, comece logo a escrever, né? Então, essa cena que Hermínio descreve aqui sobre a Regina, a gente está cansado de ver o Chico psicografando, né? Que ele botava a mão nos olhos e saía escrevendo rapidamente, né? Por outro lado, não tem a menor ideia sobre o que pretende o espírito escrever, mas à medida que ele desenvolve o tema, ela começa a acompanhá-lo como se lesse o que ele escreve por sua mão. Se que por qualquer motivo ele interrompe o processo, ela para no ato, porque não há na mente dela o menor indício do que ele pretende continuar dizendo. Quer dizer, nós estamos tratando aqui da mediunidade mecânica e semimecânica, né? Segundo ela informa, é como se estivesse de pé atrás de alguém a escrever, lendo por cima dos seus ombros à medida que as palavras vão sendo postas no papel. Se a pessoa para de escrever, ela não saberá que maneira continuaria o texto. E aí, eu aproveitei aqui, botei um texto, isso está tratado no boletim
né, boletim informativo de janeiro do SEASA, que nós buscamos na Revista Espírita de janeiro de 1858, republicamos, que Kardec chamou diferentes naturezas de manifestação. Então, o tema do Hermínio é um tema tremendamente atual e está no boletim, nosso querido boletim, que está no site do SEASA. Então, vamos ler o que Kardec escreveu nesse artigo. Aliás, nós tomamos essa decisão porque a Revista Espírita, né, ela é uma riqueza enorme, né? E são edições, uma atrás da outra, em que Kardec publica uma série de artigos muito importantes para nós, que não estão tratados na codificação e que são extensões do conhecimento que estão disponíveis e que nós não temos o costume de ler. Então, nós trouxemos para o boletim para convidá-los a ler esses temas, né? Então, vamos lá. O que Kardec fala sobre diferentes naturezas da manifestação? Primeiro, a ação oculta, quando nada tem de ostensivo, tais, por exemplo, as inspirações ou sugestões de pensamento, os avisos íntimos, as influências sobre o acontecimento. São aquelas intuições que a gente tem no dia a dia, fruto da influência espiritual, né? Segundo, ação patente ou manifestação, quando é apreciável de uma maneira qualquer, quer dizer, o espírito está presente ali, se apresentando e provocando uma manifestação. Manifestações físicas ou materiais são as que se traduzem por fenômenos sensíveis, tais como ruídos, movimentos e deslocamento, qualquer coisa, e de convencer-nos da presença de um poder extra-humano. Ele começa tudo, né, a pesquisa doutrinária em cima das mesas girantes, que era um fenômeno típico, né? Manifestações visuais ou aparições, quando o espírito se mostra sob uma forma qualquer, sem nada possuir das propriedades conhecidas da matéria, que são as materializações. Manifestações inteligentes, quando revelam um pensamento. Toda manifestação que comporta um sentido, mesmo quando não passa de simples movimento ou ruído, que acusa certa liberdade de ação, que responde a um pensamento ou obedece a uma vontade, é uma manifestação inteligente. Existe em todos os graus. Sexto, as comunicações são manifestações inteligentes que têm por objetivo a troca de ideias entre o homem e os espíritos. A natureza das comunicações varia conforme o grau de elevação ou de inferioridade, de saber ou de ignorância do espírito que se manifesta. E segundo, a natureza do assunto de que se trata. Podem ser frívolas, grosseiras, sérias ou instrutivas. As comunicações frívolas emanam de espíritos levianos, zombeteiros e travessos, mais maliciosos que maus, e que não ligam nenhuma importância ao que dizem. As comunicações grosseiras traduzem por expressões que chocam o decoro, procedem somente de espíritos inferiores ou que se não despojaram ainda de todas as impurezas da matéria. As comunicações sérias são graves quanto ao assunto e à maneira por que são feitas. A linguagem dos espíritos superiores é sempre digna e isenta de qualquer trivialidade. Esse é um critério importante para nós tecermos crivos sobre as comunicações que nós recebemos, porque o teor moral da comunicação denota quem é o espírito comunicante. Então, Kardec usou fartamente esse critério, né? E ia descartando aquelas mensagens que não são consistentes. Hoje, agora, com a febre das mídias sociais, né, vem um monte de mensagens atribuída a esse ou aquele espírito e tal. Então, eu faço uma brincadeira com ela e falo, lê para mim. E aí ela lê, eu digo assim, besteira. Por quê? Aí você vê rápido, né? Aonde está ali a falha, e você vê que não há um espírito superior, coisas atribuídas a Bezerra de Menezes, que jamais ele verbalizaria aquilo. Então, é fácil a gente, com um crivo criterioso, selecionar as boas das más mensagens. Médium semimecânico. Na realidade, a coisa passa mais ou menos dessa maneira, dado que seu perispírito, ligeiramente afastado do corpo, fica ali ao lado, a ler por cima dos ombros do seu corpo físico o que o espírito manifestante está escrevendo com a sua mão. Há um grau de consciência grande, e ela está ligeiramente
afastada, ele vai falar sobre essa experiência fora do corpo e consegue acompanhar o que ele está escrevendo, mas é mecânica escrita ainda. Com alguns manifestantes, ela vê em imagens o que o espírito lhe transmite. E, nesse caso, desliga-se do texto que a sua mão escreve, acompanhando a narrativa não pelas palavras, mas pelas próprias imagens. Não ocorre aí uma tradução das imagens em palavras. Os fenômenos são simultâneos e independentes. Quer dizer, ela está recebendo uma mensagem telepática do espírito comunicante, ela passa a se guiar pela mensagem e o espírito vai usando a mão dela para escrever como se usava a cestinha de bico, né? Não ocorre aí uma tradução das imagens. Os fenômenos são simultâneos, ela acha que, nesses casos, ela vê diretamente o que se passa na mente dos manifestantes, onde não há ações nem palavras, mas imagens. Ou talvez eles projetem tais imagens externamente pelo simples trabalho intelectual de pensar enquanto eles próprios escrevem. Então ele faz uma hipótese aqui, né? Ela acha que, nesses casos, ela vê diretamente na mente dele que se passa com certeza. A comunicação é mente a mente, até porque o espírito comunicante tem um perispírito, não tem um corpo físico. Então, a transmissão do pensamento se dá mente a mente. E ela pode estar vendo uma exteriorização, né, uma forma pensamento do espírito comunicante, ou ela pode estar recebendo. Ele deixa essa dúvida em aberto, mas é indiferente. Então, Kardec, Livro dos Médiuns, diz: médiuns semimecânicos são aqueles cuja mão se move involuntariamente, mas que têm instantaneamente consciência das palavras ou das frases à medida que escreve. Então, o médium totalmente mecânico não tem nenhuma consciência, ele só vai saber do resultado da psicografia ao final, quando lê-la, e o semimecânico não, ele acompanha e vai vendo, como a Regina vê, ela vê uma imagem, né? São os mais comuns, segundo Kardec. Médiuns intuitivos. Há espíritos que preferem ditar as comunicações e ela vai anotando o que ouve, como uma estenógrafa. Então, na verdade, aí tem um trabalho, né? Ele transmite mentalmente para ela, para o médium, no caso aqui é Regina, e ela vai no papel colocando o que ela está percebendo. E aí, no texto, houve uma pequena confusão que eu queria depois analisar com vocês. Outros se aproximam e apenas solicitam que ela dê tal ou qual recado para esta ou aquela pessoa. Mesma coisa, né? A técnica empregada por eles nessas diferentes formas de transmissão varia presumivelmente segundo o estado evolutivo de cada um. Alguns articulam claramente as palavras enquanto falam, como qualquer pessoa comum que ali estivesse a dizer alguma coisa. E aí começa a confusão, pelo seguinte: você está se comunicando com o médium, com o espírito que está simulando falar. Na verdade, ele não fala, porque ele não tem aparelho fonador, né? Ele faz um movimento perispiritual de que está articulando as palavras, mas ele com certeza está transmitindo pelo pensamento. Não tem nenhuma dúvida. Então, não tem esse ato de articular, né, o perispírito e fazer parecer com o que ele está falando, é uma questão só do desenvolvimento intelectual do espírito comunicante. Espíritos mais evoluídos não articulam nada e transmitem diretamente o pensamento dele. Outros, ainda muito impregnados pela presença do corpo físico, parece que estão falando. Todos estão fazendo transmissão mental de pensamento. É um processo fluídico. Outros não, se aproximam dela, colocam a mão sobre a sua cabeça e como que se transfundem na mente dela o pensamento puro. É a mesma coisa, né? Ele pode colocar a mão, pode não colocar a mão. Na verdade, é uma transmissão de energia mente a mente. Aí que eu achei que ele acabou seguindo os caminhos e a gente vai mostrar. Ainda outros parecem também falar mais. Parecem também falar, mas ela não percebe nenhum tipo de articulação das palavras, ou melhor, os lábios dele não se movem. Não se movem porque é um espírito que sabe que não tem nenhum sentido mover o lábio dele, né? Por ele não ter um aparelho fonador,
mexer o lábio é uma besteira. Então, o que ele faz é transmitir o pensamento dele. Colocando a mão, não colocando a mão, é transmissão de pensamento, transmissão de energia, cérebro a cérebro. No entanto, ela tem a nítida convicção de ouvi-los normalmente e é até capaz de distinguir tons familiares de voz ou modismos de cada espírito, uma vez habituada a eles. É claro, ele está transmitindo de forma energética aquele pensamento e ele consegue fazer com que ela perceba no cérebro dela essas distinções. Estamos, pois, diante da audição coclear, né? Lembra que a gente estudou lá que é a transmissão direto elétrica no cérebro humano. Ou seja, os espíritos manifestantes movimentam energias específicas junto à cóclea, no ouvido interno, sem nenhuma interferência com a instrumentação auditiva externa, quer dizer, o pavilhão auditivo, no ouvido interno, sem nenhuma interferência com a instrumentação auditiva externa que serve para captações e encaminhá-los aos centros nervosos específicos. Então, Kardec diz no livro dos médiuns, médiuns intuitivos, aquele com que os espíritos se comunicam pelo pensamento e cuja mão é conduzida voluntariamente, quer dizer, o médium que faz a escrita. Diferem dos médiuns inspirados, em que esses últimos não precisam escrever, ao passo que o médium intuitivo escreve o pensamento que lhe é sugerido instantaneamente sobre um assunto determinado e provocado. Então ele caracteriza, Kardec caracteriza bem, e ele não entra nessas considerações que Hermínio entra, porque todos fazem transmissão energética, né? Transmissão direta, esse é o termo que o Hermínio usa, né? Pode ocorrer também, em tais casos, que ela veja as imagens, enquanto eles lhe falam. Ou seja, combina-se a visão diencefálica, que é a parte do cérebro que capta as informações vindas dos olhos, né? Lembram disso? Com a audição coclear. Mais uma vez, nos socorre no esforço de melhor compreensão do fenômeno. A analogia com a eletrônica. Como sabe o leitor, pode-se gravar um programa de rádio ou um disco que está sendo tocado, captando o som emitido com o microfone do gravador, sujeito naturalmente à perturbação dos demais sons e ruídos ambientais, ou gravá-los diretamente interligando os circuitos internos, o da fonte emissora ao som do gravador, sendo que, nesse caso, o som ambiental fica totalmente excluído da gravação, conhecida como online. Então, esse paralelo que ele fez, essa analogia eletrônica, tem um pequeno erro aí, né? Nós vamos tratar disso. Diríamos, portanto, que no primeiro caso, o microfone do gravador corresponde ao ouvido do ser humano. Ora, se eu sou médium e estou psicografando e não sou mecânico, eu estou recebendo a informação direto na minha mente via a integração vibratória com o espírito. Não estou ouvindo com o ouvido, jamais vou ouvir, né? Quando a gente ouve, quando nós estamos aqui fazendo uma dialogação, que o médium vem, faz uma psicofonia, então ele usa o aparelho fonador do médium e eu ouço com o meu ouvido. Se eu estou tendo uma intuição de qualquer natureza mental, eu não estou usando o ouvido, jamais estarei usando o ouvido. Então não existe essa coisa do microfone, do gravador. Essa analogia dele ficou bem ruim. No segundo, quando o impulso energético emitido pela fonte geradora vai direto ao circuito interno do gravador, teríamos o equivalente à audição coclear. É sempre audição coclear, sempre, a não ser que o espírito comunicante se use de um médium para fazer psicofonia, aí ele vai falar e alguém vai ter que ouvir com o ouvido. Se não for isso, é sempre coclear, é sempre mente com mente. A analogia eletrônica serve também para figurar a visão diencefálica, que ocorre quando transcrevemos um cassete de videotape online. Nesse caso, imagem e som são ligados diretamente ao circuito interno. Ora, quando eu faço uma vidência, eu nunca vejo com meus olhos. Eu não estou vendo, a não ser que seja uma materialização. Na materialização, eu vejo com meus olhos. Se não é materialização, eu não vejo com meus olhos, né? Então, essa não ficou boa, esse paralelo. Nesse caso, as imagens são ligadas diretamente ao circuito interno. O dirigente espiritual do trabalho mediúnico, no grupo em que ela exerce sua tarefa, utiliza-se de técnicas diversas, adequando-as, talvez, cada caso.
Na reunião mediúnica, costuma se comunicar falando naturalmente por seu intermédio, como nas manifestações normais de psicofonia. Aí sim, ele incorpora, né, o médium da passividade e ele usa o aparelho fonador para dar uma mensagem. É uma psicofonia. Aí eu tenho que ouvir com o ouvido, porque ele está falando. Se, porém, tem alguma necessidade de comunicar-se com ela fora dos trabalhos mediúnicos, isto é raro, mas acontece em situações emergenciais, quando precisa transmitir alguma instrução específica de caráter urgente, ele não lhe fala de maneira articulada, ou seja, movimentando os lábios. Nunca, não precisa movimentar lábio nunca, porque é a transmissão cérebro a cérebro, né? Vocês lembram Memórias do Suicida, com muita clareza, a médium, deu um branco agora aqui, a Ivone. A Ivone, ela via e vivenciava as cenas e depois ela escrevia. Aí ela voluntariamente escrevia, recordando tudo que ela viu, né? Acho que o Beto quer fazer uma contribuição ali. Oi, eu fiquei com uma dúvida na sua descrição em relação se não poderia ser o que o Hermínio está se referindo, em casos de espíritos, espírito a espírito, pode ter comunicação via mente ou pode ter por palavra, né? Espíritos mais atrasados usam a palavra espírito a espírito. Não. Porque eles não têm corpo físico. Então, vamos lá. Vamos adiantar que eu vou responder a sua pergunta. Espírito não, espírito. Nunca. Espírito não fala. Não tem aparelho fonador. Ele é o perispírito não gera, ele não movimenta o ar. Então, vamos ver isso. Da eletrônica, já que o nosso querido Hermínio puxou a eletrônica... Não, olha só. Vou explicar. Não movimenta o ar nosso, material, né? Não. É tudo energético. Não tem falação. Falar é ato de espírito encarnado. Vou explicar. Na eletrônica, já que ele citou eletrônica, o que é um transdutor? O transdutor é um dispositivo, isso é uma definição formal, tá? Perdão, caiu aqui. O transdutor é um dispositivo que transforma um tipo de energia em outro. Então, você tem uma energia mecânica e vai obter uma energia elétrica, né? Um som elétrico. Ele pode converter, por exemplo, uma magnitude física, como uma posição, uma velocidade, uma temperatura, a luz, que é o nosso olho, entre outros sinais, em um sinal elétrico. Isso é um transdutor. Essa propriedade é utilizada principalmente por sensores. Isso é uma definição formal acadêmica, tá? Então, você tem uma magnitude física, você tem um som, você tem como ele exemplo aqui, uma temperatura, uma luz, e do outro lado você tem um sinal elétrico. Quando a gente foi lá estudar a audição coclear, né, aqui a cóclea, você tem a vibração mecânica do som, essa vibração mecânica do som vibra o tímpano, o estribo e o martelo, a cóclea tem milhares de fios que são excitados e geram o sinal elétrico que vão direto para o cérebro. Na verdade, o que a gente interpreta é o sinal elétrico que chega no cérebro. Então, nós tivemos aqui, o ouvido é um transdutor, pela definição formal acadêmica. Ele pega energia mecânica e transforma em energia elétrica. Um espírito, o perispírito, não tem a capacidade de fazer isso, porque ele não tem sensibilidade para perceber sons, a não ser que seja numa psicofonia. O aparelho fonador, você pega variações de pressão do seu pulmão, faz passar pela faringe e quando você chega nas cordas vocais, né, as dobras das cordas vocais, você modulariza essa variação de pressão e transforma numa onda mecânica sonora. Então, para falar,
eu tenho que ter toda essa estrutura aqui, o outro transdutor. Ou seja, eu crio uma variação de pressões no meu pulmão, elas ao subirem essa variação de pressão pela traqueia, faringe, laringe, ela passa aqui pelas cordas vocais e sai pela boca uma onda sonora que vai entrar aqui, vai fazer vibrar o meu conjunto aqui, tímpano, martelo, bigorna e cóclea, e vou gerar um sinal elétrico. Se eu não tenho um aparelho fonador, eu não falo. Se eu não tenho uma estrutura como essa, eu não ouço. Como os espíritos, aí pegando a pergunta do Gilberto, falam, você vê que a Regina vê alguns mexendo os lábios. Nenhum sentido faz. Ele não tem pulmão, ele não movimenta o ar, ele não respira, não inspira. É um perispírito. Ele tem a capacidade energética, mas como ele está muito preso à matéria, ele movimenta os lábios, ele conversa. Aí, espíritos inferiores, eles pensam que conversam de forma formal, como nós fazemos na matéria, mas é tudo energia, porque eles não têm um corpo físico, eles não têm um transdutor. Então, essa associação, ela não é devida, porque nós estamos falando de espíritos encarnados que não têm um corpo físico. Deu uma travadinha. Não tem foi legal essa pergunta porque ficou claro para todos ou esse assunto não está pacificado? Hã? Então pergunta. Pergunta. Ué, se não está pacificado, pergunte. Então, como eu como médium, escuto. Você escuta pelo seu cérebro. Falando no meu ouvido. Você, se fosse ouvido, tem que ter alguém falando. Na dialogação, você ouve pelo ouvido. Ele faz psicofonia e você ouve. Quando você está ouvindo e escrevendo, você está ouvindo mentalmente. O espírito não tem aparelho fonador, não tem pulmão, não respira, não inala ar. Você, para falar, tem inalar ar e expelir ar. Ele não tem pulmão. Ele não inspira ar, não exala ar. Espírito desencarnado. Ele fala com o seu cérebro. Agora, você pode achar, e ele, que estão conversando, mas não estão. Vocês estão transmitindo mentalmente um pensamento. Por quê? Por quê? E aí vamos responder. Porque para falar, ele teria que ter pulmão, ele teria que ter a capacidade de inalar ar e exalar ar. Ele não tem esse instrumento mais. Nenhum. O corpo dá mais trabalho. Não, fora isso. Mas ele não tem o apetrecho físico para fazer essa movimentação e a transdução, né, de variação de pressão em onda sonora, em variações sonoras e em corrente elétrica. Ele não tem essa capacidade. A sensação é uma sensação, então. Você está querendo dizer que é uma sensação. No momento em que ela acha que está ouvindo, isso, ela está recebendo o impulso pelo pensamento. A sensação é que você está ouvindo. E de alguma mesmo. Forma você está entendendo esse impulso pela audição, como se fosse audição. Isso, concordo. Mas não é não é efetivamente um som emitido, né? Ele vem através do teu pensamento, só que cada um percebe isso, pelo que eu entendi, de uma forma diferente. Eu não sou médium, não sei. Mas, isso mesmo. O que a gente eu concordo percebe, com a sua é a forma como afirmativa. você recebe a informação e o teu organismo. E você vê como quando eu forma. li, eu fiquei incomodado. Eu falei, eu vou esclarecer isso, porque isso gera o entendimento errado, gera dúvida, né? E aí você vê o seguinte: ele induziu ao entendimento errado, como se eu ouvisse. Não. Eu não ouço, ele não tem aparelho fonador, ele não tem corpo físico, ele não respira. Essa é a dificuldade. A não ser que seja materialização mesmo. Aí é materialização mesmo. A não ser que seja um caso efetivo de materialização, onde ele você materializou tá a tal ponto informações que... Aí poderia. Acho que por isso que às vezes a gente tem a sensação de ficar naquela dúvida. Eu não sei se
se foi o espírito, se foi coisa da minha cabeça. Exatamente. Porque você não escutou aqui no seu ouvido, Exatamente, mas você sentiu Exatamente. isso. Aí você fica na Perfeito. dúvida, né? É que a Glória está falando. A sensação é tão real que você diz, eu ouvi alguém falando, não é possível, alguém falou, mas ninguém falou nada. Né? Mas se a gente for pensar como é que a gente age, né? O nosso corpo físico, ele na realidade, todos esses... A audição, por exemplo, é um impulso, né? Onde você tem ondas que criam não sei o quê, que essas ondas vão criar um som. O cérebro recebe tudo isso. Então, na realidade, é dentro do cérebro que tudo isso é processado. É processado. Entendeu? Então, assim, a própria audição é uma coisa que se processa por aqui. Exatamente. Então, quando você tem essa indução, né? O que faz você perceber a fala, no final da conta, é o sinal elétrico que chega no seu cérebro. Quando você recebe esse sinal elétrico, seja de qual natureza que foi, a sensação que eu ouvi de fato. Mas, na verdade... Beto. Travou mesmo. Aí, estou vendo o teu mouse aqui. O mouse está aqui, hein? Deu uma travadinha aqui, mas a gente já vai reparar isso aqui e continuar. Esse assunto é excitante. E eu falei, caramba, isso vai dar dúvida. Não ficou claro. O Hermínio deixou um espaço para interpretação errada desse processo. Porque, lembra, e ele explicou isso ao longo do livro muito bem, né? Nós ouvimos, na verdade, são os sinais elétricos que chegam ao nosso cérebro, né? Que ele chamou de audição coclear. Esses sinais elétricos podem ter sido originados, obrigado, por uma... Not yet. Por uma onda mecânica que sensibilizou todos aqueles ossinhos e tímpanos e tudo, ou num sinal elétrico que foi induzido diretamente no meu cérebro. Aí, beleza. Ela confessa que, embora a captação mental da mensagem seja perfeita, e aí a gente lembrou, tinha dado no branco da Ivone, né? Que a Ivone vivenciava, via aquela cena toda, e depois ela tinha que sentar para escrever. Isto é, ela não perde o menor fragmento. Às vezes encontra certa dificuldade na captação escrita de tais comunicações. É como se projetasse o seu pensamento na forma de imagem, em bloco, dentro da mente dela, ou em ritmo tal que as imagens se sucedem vertiginosamente, como se o filme a que estamos assistindo de repente disparasse carretéis ou a gravação fosse reproduzida em velocidade superior àquela em que foi originalmente gravado. Na verdade, quando nós estamos falando na comunicação cérebro com cérebro, esse tempo não existe. O tempo não existe para o mundo espiritual, né? Então, o que parece que foi hiper, super rápido, na verdade, do ponto de vista espiritual, foi perfeito. Ou seja, como se uma gravação em 3/4 de polegada por segundo, essa forma antiga eu ia traduzir em valor métrico, mas aí eu falei, deixa assim mesmo, fosse reproduzida a velocidade de 15 polegadas. A esse fenômeno de compactação do tempo, caracterizamos em A Memória e o Tempo como o de superação do ritmo da necessidade, expressão de Bergson. Vivendo numa dimensão diferente da nossa, os espíritos não estão sujeitos à lentidão dos nossos ritmos. Na verdade, eles não estão sujeitos ao tempo, né? Por não estarem contidos pelas rígidas limitações que nos impõem tempo e espaço. É como se estivessem voando sob nós em aviões a jatos a fantásticas velocidades e transmitissem textos e informações enquanto seguimos a pé por uma estrada cheia de tropeços e buracos. Eles dizem o que pretendem, mas e nós? Como vamos desdobrar aquilo tudo que, em nosso ritmo necessário, é material para 1 hora, por exemplo? Seu avião passou a 20 mil quilômetros por hora. Por isso, quando se trata de uma comunicação mais extensa ou uma instrução mais importante, e ela deseja registrá-la por escrito, esse espírito se dispõe a pedido dela a reduzir o seu ritmo a fim de que a mão dela
consiga, pelo menos, capturar a essência do seu pensamento. A impressão fica a ela é a de que, a fim de que a mão dela, ela desce alguns níveis na escala vibratória, a fim de aproximar-se um pouco mais dela. Mesmo assim, a mão também parece fazer o seu esforço pessoal, comandada pelo cérebro naturalmente, e escreve com velocidade acima do normal. A gente vê esses casos de psicografia em que a pessoa escreve. E essa tradução, e eu recorri a Ivone, porque isso era um método normal da Ivone. Qual era o grande desafio da Ivone? Ela viu um filme extenso, né? A gente vê um filme e depois meia hora desligar a televisão e escrever o que nós vemos com fidelidade é bastante complicado, né? Exige um exercício muito grande. E ele senta uma médium, Geraldine Cummings, a famosa médium britânica, Geraldine Cummings, teve um dos seus textos cronometrado certa vez, em 16 de março de 26, quando escreveu precisamente 1.750 palavras em 1 hora. 1 hora e 5 minutos. Quase 27 palavras por minuto. Mas lembramos, o Chico escrevia também num frenesi doido, né? A informação é de Nandor Fodor, discorrendo sobre outra famosa psicógrafa, a senhora Curran, médium de um espírito que se chamava Patience Worth. O Dr. Fodor também menciona a velocidade dos escritos, dizendo que as letras trembled in her mind, ou seja, elas vinham em turbilhão na sua mente, eram despejadas em sua mente. Tanto a senhora Cummings como a senhora Curran escreveram livros do maior interesse literário e histórico, e especialmente sobre as origens do cristianismo. O Dr. Usher, professor de História da Universidade de Washington, classifica o livro The Sorry History, da senhora Curran, como a maior história escrita sobre a vida e os tempos de Cristo, desde os evangelhos foram concluídos. Essa história da doutora... Eu nunca li esse livro, não sei se alguém leu, deve ser bastante interessante. Eu vim tomar conhecimento na leitura aqui do texto. Não o conhecia. Vale a pena a gente pesquisar isso. Podia ver se a gente consegue trazer para a livraria. Porque ela fala sobre o período dos tempos de Jesus na Terra, né? Imagens comprimidas. Lembra ainda Regina que nos seus encontros com o orientador espiritual do grupo, no plano invisível, as coisas se passam de maneira diferente. Mesmo porque ela não tem de escrever o que ele lhe informa. Diz ela ver um suceder rapidíssimo de imagens, como que comprimidas, no que ela chama de frase pictórica. É a sensação de que ele está transmitindo tudo, um bloco de informações num único pensamento compactado, tal como Mozart dizia ouvir toda uma sonata num só acorde. É como se o texto inteiro de uma comunicação extensa fosse despejado subitamente e de uma só vez na mente dela, como ocorria com a senhora Curran. Caberá a Regina, posteriormente, desdobrar aquilo tudo quando em estado de vigília, caso resolva registrar por escrito as instruções recebidas em desdobramento. E aí, mais uma vez, né? Se você está em desdobramento, mundo espiritual, espírito contra espírito, não há tempo. Então, essa velocidade que parece imensa é natural de quem é encarnado, não de quem é desencarnado, né? E não existe essa... O tempo é insignificante, né? Para o espírito, nós temos que lembrar que nossas sensações temporais são totalmente falhas, porque nós somos espíritos imortais. E você vê como nós nos angustiamos com horas, meses, anos, e quando isso é nada diante do infinito, né? O que são 2 anos, 3 anos, 4 anos diante da vida eterna, né? O infinito é infinito. Então, essa sensação de velocidade, essa sensação de que tudo está sendo despejado pela espiritualidade é fruto da nossa visão de espírito encarnado. Só que lá a comunicação foi espírito a espírito, ele ressalta isso, ressalvada a diferença de condição vibratória de cada um. É claro que aí nós temos espíritos em estágios vibratórios diferentes, em evolução, perispírito mais quintessenciado, menos quintessenciado, isso é natural, né?
isso da vida espiritual, mas isso é um problema vibratório. De volta à carne, o problema não consiste mais em entender o que ele lhe transmitiu, porque ela entendeu perfeitamente, mas em colocar tudo aquilo na sequência certa, dentro das rígidas limitações do seu próprio ritmo e espaço mental de ser humano encarnado. Então ele faz uma síntese desse material. Quando você vê toda uma paisagem iluminada pela poderosa descarga luminosa de um raio que durou exíguos segundos, poderá gastar muito tempo a descrevê-la, né? Então você viu instantaneamente, houve aquela luz de um clarão, de um relâmpago, você viu, mas para depois descrever tudo o que você viu demora muito tempo. Em tais casos, não consegue fixar no papel nem um terço do que aprendeu com o espírito. Fica de tudo a essência, a síntese, o relevante, nada mais. O resto é um vago agitar-se de imagens fugidias e sensações indefiníveis. Ela acha ainda que, ao transmitir-lhe esse espírito algo por intermédio da psicografia, ocorre fenômeno semelhante de compactação. Ela não escreve palavra por palavra o que quer dizer, mesmo procurando descer a palavra dela, até o seu nível e ritmo. Pode ocorrer também que ela receba recados e comunicações brevíssimas de algum dos mentores do grupo através de um fio luminoso que vem não se sabe de onde e é ligado no alto de sua cabeça. A gente vê isso muito em Missionários da Luz, né? De outras vezes, abre-se diante dela uma espécie de caminho ou canal luminoso que atravessa todo e qualquer obstáculo material, paredes, móveis, prédios. É por esse caminho ou tubo que a entidade desce até certo ponto e lhe fala dali, ou por outra, lhe transmite daquele ponto o informe que deseja dar. A gente vê nesse processo mediúnico toda uma gama, né, que André Luiz descreve, de equipamentos que são usados, né, nesses processos de comunicação, né? Então, tem uma gama enorme de equipamentos. Como se vê, embora basicamente a estrutura do processo de comunicação seja sempre a mesma, a sua dinâmica varia segundo a condição do médium, do espírito comunicante ou das circunstâncias do momento, bem como da técnica utilizada, seja ela psicografia, psicofonia ou comunicação direta mente a mente. Sempre é comunicação diretamente a mente. Senão, tem que ter um aparelho fonador, tem que ter uma psicofonia, porque senão o espírito não tem corpo físico. Mas é a chamada incorporação, como se processa. Aí ele vai entrar na incorporação, que é o último item, dá tempo da gente acabar. A ligação do espírito manifestante com o médium se dá por uma espécie de acoplamento dos respectivos perispíritos na faixa da aura, onde, em parte, se interpenetram, né? A gente já estudou muito aí, né, dos nossos vários corpos vibratórios. A aura é um deles, então há uma interconexão das auras. Daí a impropriedade do termo incorporação, né? Ou a linguagem popular, muito usada na Umbanda, do cavalo, né? Não existe esse domínio sobre o corpo físico do médium. O espírito desencarnado não entra com seu perispírito no corpo do médium, após desalojar o deste. Não é preciso isso e nem é possível. Kardec adverte que o manifestante não se substitui ao espírito do médium. O que ocorre, até porque nós estamos ligados pelo fio de prata ao nosso corpo físico, e aquilo não rompe. Se rompesse, nós desencarnaríamos, né? O que ocorre, portanto, é a ligação entre ambos pelas terminais do perispírito de cada um, como o plugue de eletricidade se liga numa tomada. Essa é uma boa analogia. É pelo acoplamento que o médium cede espaço para que o manifestante tenha acesso aos seus comandos mentais, cerebrais, e dessa forma possa movimentar-lhe os instrumentos necessários à fala, né? Aí ele usa o aparelho fonador, ao gesto, usa as mãos, à expressão de suas emoções e ideias. Aí ele chora. No módulo 2, tema 4 da FEB, ele comenta o transe mediúnico, né?
A indução ao transe mediúnico. O médium é envolvido pelos fluidos do espírito comunicante, então há essa conexão aura a aura. O médium percebe na forma de sensações boas ou ruins a situação espiritual do desencarnado, e a gente vê isso com muita frequência, né? Espíritos, às vezes, trevosos, deixam o médium com certo mal-estar quando termina a comunicação. Os fluidos magnéticos produzem efeito entorpecedor, agindo diretamente no perispírito do médium e de imediato no seu córtex cerebral. O que ele quer é o acesso ao córtex cerebral do médium e nos lobos neurológicos frontais. Há fatores ambientais indutores do transe, ambiente físico, emanações fluídicas, concentração mental, daí toda essa necessidade do preparo da casa espírita, porque ela propicia e facilita isso. Continuando ainda no livro, no módulo de estudo da FEB, o transe propriamente dito, a sintonia mental, o acesso à memória do médium e a manifestação mediúnica da entidade comunicante. E aí é interessante que a FEB cita Hermínio no estudo dela. Então aí a gente tem uma referência circular, né? O Hermínio cita Kardec nas suas explicações e a FEB cita o Hermínio. Então a FEB pega esse trecho do Hermínio e diz: a ligação do espírito manifestante com o médium se dá por uma espécie de acoplamento dos respectivos perispíritos na faixa da aura. Então, a explicação oficial da FEB recorre ao livro. Então, é bem interessante nós estarmos estudando o livro Nos Domínios da Mediunidade, porque é desse material que a FEB está gerando as instruções formais sobre mediunidade nos seus módulos de treinamento. EPC, né? Experiência fora do corpo, que ele usa em inglês, OBR, Out of Body Experience, e a gente já botou logo em português EPC. Observemos como Hernani Guimarães Andrade entende esses acoplamentos. O mecanismo da incorporação mediúnica é fácil de compreender, Hernani Guimarães, né? Ela pode principiar pela aproximação da entidade que deseja comunicar-se. Esta poderá eventualmente influenciar o médium, facilitando-lhe o transe. O médium passa então a sofrer um desdobramento astral. Ele se afasta do corpo físico e sua cúpula, juntamente com o corpo astral, deslocam-se parcial ou totalmente de maneira a permitir que a cúpula e o corpo astral do espírito comunicante ocupem parcial ou totalmente o campo livre deixado pelo corpo astral do médium. A incorporação é tanto mais perfeita quanto maior espaço é cedido pelo astral do médium ao afastar-se do corpo físico. Quer dizer, esse desdobramento do médium facilita muito a comunicação, né, do espírito comunicante. A incorporação é mais frequente quanto maior o espaço cedido pelo astral, né, deixando lugar para a cúpula com o corpo astral do comunicador. Este, o espírito comunicante, deverá também sofrer um processo semelhante ao desdobramento astral para permitir que a sua cúpula e corpo astral possam justapor-se ao espaço livre deixado pelo médium. Superposição do corpo astral. Encontramos mais adiante outra informação de nosso particular interesse, fala Hermínio. A superposição do corpo astral do espírito ao restante equipamento mediúnico implica na justaposição do cérebro astral da entidade comunicadora ao cérebro fisiológico do médium. E, embora grande parte da consciência do médium tenha se deslocado juntamente com a sua contraparte astral, ele ainda mantém um controle da situação, graças à sua ligação com o corpo físico através do cordão prateado, né? Então, isso é bastante óbvio e importante. O médium continua mantendo o controle absoluto sobre o seu corpo físico. Por isso, o médium nunca está inteiramente inconsciente durante o processo da incorporação desse tipo. As ideias que lhe afluem ao cérebro, por indução do cérebro da entidade, podem, no momento, parecer-lhe ideias próprias, mas, passado o transe, quase sempre ele se esquece exatamente do que acudiu à mente na ocasião. Isto aqui, Andrade, né, Guimarães, caracteriza como maior ou menor ocupação de espaço pelo espírito comunicante no médium, é que parece graduar o tipo de manifestação.
Como observa o cientista em outro ponto do seu livro, a comunicação fica, às vezes, na faixa fenomênica da telepatia, que ele assim descreve, que aí é só uma transmissão mental, mente a mente. O médium em transe exterioriza ligeiramente, mas sem ocorrer a EPC, experiência fora do corpo, dá-se apenas uma pequena disjunção da cúpula, o suficiente para facilitar o acesso à camada áurica interna. Esta operação facilita o contato entre a camada áurica do espírito e a do médium. A transmissão é então efetuada, como já explicamos. O médium usa seus próprios meios de pressão, inclusive seu linguajar comum, mas isso não impede que as ideias transmitidas sejam as do espírito. Continuamos, pois, dentro do inabalável ensinamento dos espíritos, segundo o qual, Kardec, a linguagem deles é o pensamento. E aí eu reforço isso, a frase de Hermínio, a linguagem do espírito é o pensamento sempre. E para terminar, obsessão é nesse mesmo sentido de gradação, no envolvimento mediúnico no processo, que podemos ler em Kardec, a Gênese, capítulo 14, número 47, a citação do Hermínio, a seguinte observação. Na obsessão, em vez de agir exteriormente, o espírito atuante se substitui, por assim dizer, ao espírito encarnado. Nós lembramos da Regina indo à festa, e era o espírito que se manifestou, o espírito que conversou, e depois a senhora veio conversar com Regina e ela não lembrava de absolutamente nada. O espírito atuante se substitui, por assim dizer, ao espírito encarnado. Toma-lhe o corpo para domiciliar, sem que este, no entanto, seja abandonado pelo seu dono, pois isso só se pode dar pela morte. E mais adiante, de posse momentânea do corpo do encarnado, o espírito se serve dele como seu próprio fora. Fala pela sua boca, vê pelos seus olhos, opera com seus braços, conforme faria se estivesse vivo. Não é como na mediunidade falante, psicofonia, em que o espírito encarnado fala transmitindo o pensamento de um desencarnado. No caso da possessão, é mesmo o último que fala e obra. E isso a gente viu bem na Regina. Subjugação sobre esse mesmo aspecto do problema encontramos em um livro dos Médiuns, capítulo 23, item 240, a seguinte informação. A subjugação pode ser moral e corporal. No primeiro caso, o subjugado é constrangido a tomar resoluções muitas vezes absurdas e comprometedoras, que por uma espécie de ilusão ele julga sensatas. É como uma fascinação. No segundo caso, o espírito atua sobre os órgãos materiais e provoca movimentos involuntários, quer dizer, o médium não tem nenhum controle. Da combinação de todas essas informações convergentes, podemos concluir que o espírito manifestante induz o médium a falar, converte seu pensamento em palavras ou se apossa mais amplamente dos controles mentais do médium, de tal maneira que ele mesmo fale ou haja como o corpo fosse seu. Numa outra ocasião, nós analisamos isso, só ver um negócio aqui, isso. É o último slide, então vou terminar para não ficar. De médiuns inconscientes que têm esse processo e fazem miséria e quando voltam, eles não lembram absolutamente nada do que fizeram. Isto parece contradizer o fonte geradora do pensamento. Isso parece contradizer o conceito de que a linguagem do espírito é sempre o pensamento, mas não é o que ocorre. Num caso, o pensamento do manifestante é induzido, como diz Andrade, cabendo ao médium vertê-lo em palavras. No outro, o próprio manifestante o converte, usando o instrumental de expressão do médium, que, não obstante, continua a participar do processo, sem, contudo, poder interromper ou mudar o fluxo das ideias que circulam pelo seu psiquismo. Em ambos os casos, a fonte geradora do pensamento é a mente do manifestante. Então, ele mesmo reforça essa tese. Aí eu concordo, gênero e número grau. É sempre a mente, são sempre energias mentais. Andrade explica a sutileza da participação sem interferência, esclarecer que grande parte da consciência do médium se desloca
quando o seu perispírito se afasta, para ceder espaço à entidade manifestante de parte, não toda. Isso nos leva ainda a entender melhor a aparente contradição de Kardec ao afirmar que a entidade espiritual manifestante não se substitui ao espírito do médium, ao mesmo tempo em que declara a Lures poder tomar-lhe o corpo como se seu fosse. O grau dessa posse, consentida ou não, guarda relação direta com a maior ou o menor espaço ocupado no psiquismo do médium, mas nunca chega ao extremo de uma substituição, como adverte Kardec, ainda que às vezes assim se afigure ao observador despreparado. Quer dizer, na verdade, nós, médiuns, estamos sempre senhores do nosso corpo. Pode haver fenômenos em que essa ação seja mais mecânica ou menos mecânica, mas nunca perdemos o domínio e nunca nos desprendemos do nosso corpo físico. Eu acabei avançando um pouquinho, peço desculpa, mas o tema exigia um certo debate. Muito obrigado. Boa noite.